do teu Espírito para discernir, Senhor, a tua voz, Senhor, e responder aquilo que tu esperas de nós, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus, fica conosco, se revela, Pai, vai curando, Senhor, os corações nesse dia, capacitando, Senhor, cada um, Senhor, a avançar, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nessa manhã é sobre avançar em meio às crises, né? A gente tem passado mesmo, porque isso é momentâneo. A gente tem passado por muitas situações adversas, temos passado por momentos de mudança extrema, mudança social, mudança nas igrejas, mudança na vida pessoal, e é algo que realmente que aconteceu assim nesse ano que passou de 2020, que foi muito forte, né? E o que é uma crise? Uma crise é exatamente isso, é uma mudança brusca, quando a gente sai de uma situação de estabilidade para uma situação que ela começa a ser instável, começa a se transformar de uma forma negativa, aparentemente negativa. E a gente começa a se angustiar por conta disso, né? A gente começa a pensar o que vai ser, né? Se estava tudo de uma forma estável, começa a ficar instável, começa a parecer que vai dar tudo errado, começa a perder perspectiva de futuro. E isso não acontece só na política, na sociedade, mas isso acontece muito também nos relacionamentos. Quantos casamentos desajustados. Você pode falar que é uma crise, né? Uma crise conjugal. Por quê? Porque as coisas mudaram repentinamente e não ficaram mais da forma como as pessoas esperavam que ficasse, né? Tava tudo bem e de repente tudo modificou. Isso pode acontecer na vida financeira. Quantas pessoas ficaram desempregadas nesse período de pandemia? E ficam sem perspectiva, sem saber como que vão sustentar as suas famílias, como que vão dar prosseguimento à sua vida, sem expectativa, né, sem esperança, frustrados por conta da instabilidade que a crise causa. Então a crise causa o quê? Instabilidade, ela causa desequilíbrio, inclusive emocional. Se você não conseguir manter o foco naquilo que realmente você acredita, ou aquilo que você já estava fazendo, ou aquilo que você já tem idealizado de uma forma alinhada para o momento, você não consegue avançar. Então, a palavra do Senhor nessa manhã é uma palavra, eu acredito, de esperança, de renovo, de consolo para os nossos corações, para que nós possamos continuar avançando em meio à crise. E eu fiquei pedindo muito ao Senhor um texto para que estivesse trazendo uma reflexão sobre esse texto, e foi um texto assim até inusitado para mim, porque o Espírito Santo demorou a me revelar esse texto. O Senhor me deu um tema, mas esse texto ele estava gerado lá no céu, mas ainda não estava firmado no meu coração. E o texto está em Lucas 24. Lucas no capítulo 24, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Uma palavra maravilhosa, né? Falando sobre a ressurreição de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, levando os aromas que haviam
foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram as coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Glória a Deus. Uma palavra tremenda, uma palavra maravilhosa e que apresenta para nós um momento ímpar, né? Um momento da ressurreição de Jesus, um momento onde as mulheres vão ao túmulo ali, é um momento ímpar, um momento que realmente faz toda a diferença na nossa história hoje como cristãos. Mas o que me chamou a atenção foi o fato de que essas mulheres, elas já estavam seguindo a Jesus, elas estavam caminhando com Jesus. A palavra diz em Lucas 23, no versículo 55, que diz assim: as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Elas viram, elas acompanharam Jesus e elas estiveram ali no sepultamento, né? Elas viram o túmulo e elas viram o corpo quando foi ali depositado. Então elas tiveram uma experiência sobrenatural de estar caminhando com Jesus o tempo todo, estar servindo a Jesus da forma que elas podiam. Elas serviam a Jesus com todos os seus recursos, né, e com as suas habilidades também. Elas estavam ali acompanhando o ministério de Jesus o tempo todo. Acontece que Jesus, ele tendo feito todos aqueles milagres, imagina você, eu fiquei me imaginando assim no lugar delas, né? Tendo acontecido todas as coisas, Jesus tendo pregado, tendo anunciado inclusive o que aconteceria, mas de repente, com os olhos naturais, elas enxergam o quê? Enxergam Jesus sendo crucificado, Jesus sendo levado à crucificação, e ali ele entrega o seu espírito, né? E acontece o que a gente já conhece na palavra de Deus, né? Ele vai ali, morre, e as mulheres estão acompanhando tudo ali. Diz aqui no versículo 49 do 23 assim: entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Então elas acompanharam tudo. Elas não saíram de perto de Jesus nenhum momento. Aonde que está a crise nisso aí? A crise está exatamente no fato que, de repente, a expectativa que você tem, né, de mudança, de transformação, de outros acontecimentos para a sua nação, você de repente vê ela se esvaindo, se perdendo diante do processo. Você percebe
que elas acompanharam o tempo todo. Elas pararam pararam a sua vida para acompanhar Jesus. Elas acompanhando Jesus o tempo todo, elas simplesmente deixaram todas as outras coisas em segundo plano. Jesus era a prioridade. Jesus era a promessa de salvação, a promessa de restauração de tudo. E simplesmente entrou a crise, a mudança brusca. Jesus não está mais ali. E elas acompanham o seu sepultamento, acompanham o túmulo onde ele foi depositado, observam o túmulo, acompanham todos os fatos, crucificação, acompanham tudo. Imagina o sentimento de tristeza de ver um homem justo, um homem caridoso, um homem com palavras sábias, um homem com palavras de esperança, de vida, sendo levado à morte. E elas simplesmente só estavam ali observando, já não podiam fazer nada. Não havia nada que elas pudessem fazer. Muitas vezes na nossa vida, nós somos levados a esse ponto de observação. Nós observamos tudo acontecendo e não podemos fazer nada. É como se todas as expectativas, todas as nossas esperanças, elas fossem transformadas em frustração de repente. Você acredita que vai ser diferente porque você crê na promessa, mas quando você olha com seus olhos naturais, você não enxerga o final, você não consegue projetar a promessa diante de si, você só consegue vislumbrar o fato. E para a gente enxergar a promessa, a gente precisa de fé, a gente precisa abrir a visão espiritual. E muitas vezes no meio do processo, no meio da crise, a gente não consegue enxergar com a visão, com os olhos espirituais. E que me chama a atenção que elas guardam o sábado, descansam no sábado. Antes do sábado, elas preparam todos os aromas e os bálsamos para ir ungir Jesus. E elas vão no domingo pela manhã, com tudo preparado, ao túmulo do Senhor Jesus. E diz: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparados. Então, que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. E aqui já começa a chamar a atenção, porque o tema é avançando na crise. E foi isso que eu observei nessas mulheres. Elas não pararam em momento nenhum. Elas não pararam para lamentar, para sofrer. Elas não pararam para nada. Elas simplesmente continuaram fazendo o que tinha que ser feito. O que tinha que ser feito? Pelo costume do povo judeu, eles haveriam de estar preparando ali os bálsamos e estariam ungindo os aromas para ungir o corpo de Jesus. E isso demonstrava o quê? Demonstrava zelo pelo falecido, respeito pelo falecido, demonstrava que ele era uma pessoa querida, né? E não é porque ele morreu que ele deixou de ser uma pessoa querida. Então, aqui é o primeiro ponto sobre esse tema avançando na crise. Quando a gente tem uma promessa, a gente tem uma palavra sobre a nossa vida, a gente tem uma fé nas escrituras, nós precisamos fazer como essas mulheres fizeram, avançar mesmo sem perspectiva. Elas sabiam o que tinham que fazer e elas continuaram fazendo. Elas não estavam ali, teoricamente estou falando por suposição, pela percepção na leitura, aparentemente elas não estavam pensando em ressurreição nem nada, elas estavam simplesmente naquele lugar fazendo o que tinha que ser feito. Então, assim, quando a gente está num momento de crise, a gente começou falando
no princípio que a crise ela pode ser financeira, desajuste no casamento, pode ser algum problema que causa instabilidade, causa desequilíbrio nas finanças ou emocional, alguma coisa, uma enfermidade. Mas quando a gente entra num processo desse, a gente ainda assim precisa fazer o que tem que ser feito. A gente conhece aquele que prometeu, assim como essas mulheres, elas conheciam o Mestre, elas acompanharam o Mestre, elas eram discípulas do Mestre, elas estavam ali servindo a Ele. E no momento que acaba a perspectiva, ainda tem coisas a fazer. Ainda tem coisas a fazer, e muitas vezes, para nós avançarmos, nós precisamos parar de olhar para o problema e parar de olhar para o futuro e olhar para o presente. Qual era o presente ali no momento para elas? O presente delas naquele momento era fazer aquilo que era necessário. O que era necessário naquele momento? Era preparar o bálsamo e ir até o túmulo, ungir o corpo. Então elas não deixaram de cumprir aquilo que deveria ser cumprido. Então quando a gente quer realmente estar vivendo um propósito de Deus em meio à crise, a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito. A gente precisa colocar em prática aquilo que realmente nós sabemos que está ao nosso alcance. Era isso que estava ao alcance delas. Era isso que, claro que algumas mensagens podem trazer alguma outra perspectiva, né? Porque elas estavam enxergando apenas com os olhos naturais. Mas eu quero trazer a perspectiva de que ainda que tudo ao redor esteja instável, aqui dentro do nosso coração precisa estar estável. Aqui dentro da nossa mente, do nosso interior, da nossa alma, precisa estar realmente estável. A gente precisa manter o raciocínio, manter a nossa mente de forma que a gente consiga fazer o que é necessário fazer hoje, certo? Elas organizaram o seu momento para fazer aquilo que tinha que ser feito no tempo que tinha que ser feito. Você observa que antes elas acompanharam toda a crucificação, depois elas acompanharam o sepultamento, depois chegou o sábado, elas descansaram o sábado, que elas sabiam que não deveriam fazer nenhum serviço no sábado, e quando chegou no domingo pela manhã bem cedo, elas já foram fazer aquilo que tinha que ser feito. Então o primeiro ponto aqui nessa manhã mesmo no momento de crise, você precisa fazer o que precisa ser feito. Se você não orar, não vai te adiantar. Se você tiver que esperar, vou esperar porque eu não estou conseguindo orar hoje, não vai te adiantar. É hoje que você tem que orar. É hoje que você tem que crer, é hoje que você tem que se firmar na palavra, é hoje que você tem que levar a mensagem, é hoje que você tem que colocar o currículo. Tá em crise, é hoje que você tem que ir atrás, é hoje que você tem que buscar o resultado. Você não tem que esperar amanhã alguma coisa acontecer para que você venha tomar uma posição. Então nós precisamos tomar uma posição em meio à crise, que é uma posição que vai fazer a diferença no processo. Isso vai fazer a diferença no processo. Por quê? Elas estavam no lugar certo, na hora certa. Porque elas estavam servindo. Quando o Mestre ele foi sepultado, o Mestre Jesus ele foi sepultado, elas poderiam pensar assim: acabou tudo, não vou fazer mais nada. Entrou a crise e agora não adianta mais, não tem mais o que fazer. Mas não foi assim que elas procederam. Elas foram até lá para fazer o que tinha que ser feito. Então essa palavra eu quero que você guarde no seu coração. Ninguém vai fazer por você aquilo que você tem que fazer para avançar. Ninguém vai conseguir fazer por você aquilo que realmente é você que tem que fazer. Isso é algo entre você e a sua existência. Não vou nem falar entre você e Deus. Entre você e a decisão pela sua vida, pelo seu futuro, pela sua história. Tem coisas que você vai ter que fazer.
E é fazendo essas coisas, mesmo parecendo coisas que não fazem mais sentido, porque aqui já não fazia sentido até elas levarem os aromas. Jesus não estava mais lá, mas elas não sabiam. Então tem coisa que você vai fazer que parece que nem tem mais sentido de você fazer. Mas é necessário que você faça, porque é necessário você ter uma postura de avanço, uma postura de constância, uma postura de serviço, uma postura de continuidade. Você não pode deixar que a crise deixe você estagnado. E quando elas têm essa posição de avanço, de serviço, elas não ficaram estagnadas em casa, elas não ficaram paralisadas, mas elas foram fazer aquilo que deveria ser feito. O que acontece? Elas têm um encontro ali sobrenatural. Diz que aconteceu que, perplexas a esse respeito, perplexas porque elas não encontraram o corpo de Jesus ali, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Aquele lugar era o lugar para onde elas deveriam estar. Elas deveriam estar avançando em meio à crise, porque quando você avança em meio à crise, você tem experiência sobrenatural. Quando você avança em meio à crise, o Senhor se importa com a sua conduta e Ele vai se revelar a você, para você entender o propósito disso. É assim que eu acredito, e é assim que nós temos experimentado em Deus. Quando você avança, Ele vai se revelando muito mais a você. Quando você busca, Ele vai se revelando muito mais sobre a sua vida. Ele não vai deixar você sem respostas. Ele não deixa quem está buscando sem respostas. Quando você busca, você encontra. Então, se você continuar avançando, o Senhor vai se revelar no meio da sua caminhada, no meio do seu processo. Ainda que você chegue e você, poxa vida, não tem solução, estou frustrada, eu estou fazendo tudo, mas eu estou frustrada. Mas vai chegar o momento certo do Senhor revelar a você o seu propósito, revelar a você aquilo que Ele está fazendo através desse momento, dessa crise, dessa dificuldade. E a palavra de Deus lá em Lucas 18, versículo 27 diz que Jesus disse, né? O que é impossível para os homens é possível para Deus. Então essa é a nossa confiança. A nossa confiança é que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, né? Então no versículo 2 mostra que elas ficaram frustradas porque elas encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram e ali elas viram que não tinha mais o corpo de Jesus. O corpo de Jesus não estava mais naquele lugar. E isso causou frustração, perplexidade. O que é perplexidade? Elas ficaram atônitas. O que é ficar atônica, ficar perplexa? É você ficar numa condição que você não sabe como reagir. Você fica sem chão, você não sabe como reagir àquela situação que está diante de você. Você não sabe o que pensar, você não sabe como reagir e diante do fato, do que está acontecendo. Então, às vezes, durante uma crise, nós vamos nos sentir assim, nós vamos nos sentir frustrados, nós vamos nos sentir perplexos, nós vamos encontrar dificuldades para compreender o que está acontecendo. Mas é nesse momento que a gente precisa estar no lugar certo para que a gente possa receber a revelação de Deus, para que nós possamos gerar esperança em nosso coração. Quando nós desistimos, quando nós paramos, quando nós permitimos que o nosso coração fique 100% atribulado, 100% perturbado, nós não conseguimos discernir a voz do Senhor e nem aquilo que Ele quer fazer. Nós ficamos ansiosos e precisamos que Ele nos responda rápido, que Ele nos responda com urgência, mas o Senhor, Ele sempre vai nos responder no momento certo, no momento apropriado. Por que o Senhor não falou com essas mulheres antes mesmo delas chegarem no túmulo? Porque era necessário que elas chegassem naquele lugar. Se Deus é onisciente, por que Ele, quando Ele viu as mulheres que tinham vindo lá de Galileia, lá no versículo 55 que a gente leu no capítulo 23, e que elas viram o túmulo, o corpo ali sendo depositado, por que o Senhor não se revelou naquele momento? Afinal de contas, se Ele se revela ali, elas não precisariam preparar nada.
né? Não precisariam caminhar até o túmulo, não precisariam acordar tão cedo, mas eu quero dizer para você que o que Deus tem pra gente é que nós venhamos nos submeter ao seu propósito e estar no lugar certo para que Ele possa se revelar a nós. O lugar certo para que Ele possa se revelar a nós é um lugar de movimentação. É um lugar onde o processo está acontecendo, a crise está acontecendo, mas você não está esperando simplesmente o maná cair do céu, você está caminhando porque o Senhor espera de você uma atitude. E essa atitude dessas mulheres demonstravam outra coisa, demonstravam fidelidade. Por quê? Porque elas tinham zelo pelo Mestre, elas tinham zelo por Jesus. E olha que coisa maravilhosa, elas mantiveram esse zelo quando, teoricamente, ele estava morto, ele já não poderia lhes dar nada. Ele não poderia lhes dar nada, mas elas estavam ali firmes para fazer aquilo que elas acreditavam que deveriam fazer, que era fazer o preparo do corpo dele, né, em forma de zelo, de respeito, em memória a ele, né, que era o falecido, né, que elas acreditavam naquele momento. Elas não estavam enxergando Jesus ressuscitado ali. Independente de terem ouvido, elas estavam enxergando o problema, mas elas não estavam enxergando o problema e paralisadas diante do problema, elas estavam fazendo. Aí o que Jesus fala pra gente em João 14, versículo 1? Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Então, quando a gente está passando o processo, a gente começa a ficar atribulado e a gente começa a ficar perturbado. E a gente esquece essas palavras de Jesus, a gente esquece aquilo que Ele falou pra gente, aquilo que Ele tem preparado para nós. A gente esquece, porque o processo muitas vezes é tão difícil e assim como essas mulheres só vê túmulo, só vê morte, só vê crucificação, então você só está vendo coisa ruim na sua frente e você muitas vezes pensa em parar, porque você fica perturbado, perturbada. Mas o Senhor não quer que a gente pare. O Senhor não quer que a gente duvide que o que Ele tem para realizar é um propósito que vai além daquilo que a gente consegue com o nosso entendimento natural. Então nós precisamos nos sujeitar e esperar que Ele venha nos responder. Mas para que a gente receba a resposta de Deus, a gente precisa estar onde? A gente precisa estar no lugar certo, na hora certa. A gente precisa estar no centro da vontade deles. E elas estavam no centro da vontade de Deus. E aqui a gente percebe o que acontece quando a gente está no centro da vontade de Deus. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, o Senhor, ainda que a gente esteja em meio à crise, Ele muda o nosso foco. Ele se revela a nós de uma forma a trazer o nosso foco, tirar a nossa mente do natural e levar o nosso pensamento para o espiritual, para que a gente possa não somente visualizar o problema, mas que a gente possa conseguir enxergar a solução do problema, porque Ele tem resposta, Ele tem solução, Ele tem, aquilo que a gente precisa realmente está no Senhor. Então, aqui a palavra do Senhor diz, versículo 5, vamos continuar a leitura rapidamente. Estando elas possuídas de temor, Lucas 24, versículo 5, para quem não pegou, diz assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas estavam ali no lugar certo, trabalhando em meio à crise, né? Elas não ficaram esperando algo acontecer, elas continuaram fazendo aquilo que deveria ser feito. Então isso é importante para que nós venhamos guardar nessa palavra curta, né, de devocional nessa manhã.
Faça o que você tem que fazer. Não fica olhando a dificuldade, não fica olhando a impossibilidade. Faça aquilo que você precisa fazer, faça aquilo que você sabe que é o correto fazer. Faça. Vá até o lugar onde Deus quer que você esteja e faça o que Ele mandou você fazer. Né? Vá de encontro à revelação de Deus. Ir ao encontro da revelação de Deus não é estar de porta em porta buscando o profeta. Ir ao encontro da revelação de Deus é você confiar em Deus a tal ponto que você não vai parar de buscar o Senhor, e você sabe que Ele vai se revelar, porque Ele se revela. Ele pode se revelar por uma pessoa, mas Ele vai se revelar também pela sua palavra. Ele vai se revelar através do processo. Ele vai se revelar através do local onde você estiver, e você vai conseguir discernir e mudar a visão. O Senhor, Ele muda a nossa visão no meio da crise. Se nós estivermos fazendo aquilo que devemos fazer, Ele é poderoso para estabilizar o nosso interior, tirar toda a perturbação. Mas Ele fala assim: não se perturbe o coração de vocês. Quer dizer, me dá a entender que nós muitas vezes nos perturbamos porque nós ficamos tão preocupados com o depois que não fazemos aquilo que tem que ser feito no presente, certo? Talvez elas estavam preocupadas. E agora? Jesus morreu. Foram tantas palavras, tantas coisas que Jesus fez, tantos milagres que Jesus fez, mas Ele morreu. E agora? Acabou tudo. Se elas estivessem assim, de fato, como eu estou falando, talvez elas nem tivessem acordado cedo para ir lá no túmulo cuidar, né, do corpo de Jesus, que esse era o primeiro propósito ali. Mas elas não estavam assim. Elas estavam vivendo um dia de cada vez. Então, durante a crise, é necessário a gente aprender a viver um dia de cada vez sem estagnar. Essa é a diferença. Essa é a diferença daqueles que creem no Senhor. A crise faz a gente paralisar. A crise faz a gente estagnar, faz a gente ficar frustrado, se entristecer. Mas a nossa diferença está em fazer algo que a gente crê que deve ser feito, ou seja, manter a continuidade, a perseverança e a fé em meio ao processo. Acontece que elas mudaram o foco. Por quê? Por que elas mudaram o foco? Porque elas estavam no lugar certo, porque nesse lugar o Senhor se revelou a elas através dos dois varões de veste resplandecente, né? 2 anjos do Senhor que se revelaram ali a ela. Elas ficaram com tanto temor, que elas começaram a olhar para o chão, elas perceberam a presença do Senhor. Então tem outra coisa interessante aqui. Muitas vezes o Senhor, Ele fala conosco e talvez pela frieza desse mundo, pelas mentiras, pelas coisas que a gente já vê acontecendo, né, em todo mundo, as mentiras relacionadas até mesmo aos falsos profetas e tudo mais. E quando a gente fala sobre isso, né, sobre os anjos estarem se revelando, esse poder de Deus, muitas pessoas não conseguem nem sequer acreditar mais. Mas isso aqui é a verdade, é a palavra do Senhor. Então elas ficam com medo de ouvir uma revelação da parte de Deus. Mas eu quero dizer para você, a maior revelação da parte de Deus, ela é focada na verdade bíblica. Ela nunca vai distorcer a verdade bíblica. Deus pode sim usar um homem, usar uma mulher de Deus, pode, mas Ele vai usar para lembrar você. Olha que coisa linda, Deus usou o anjo, para quê? Para lembrar a elas a palavra que Jesus falava. Então Deus usou aquelas mulheres para lembrar, Deus usou aqueles anjos para lembrar as mulheres a palavra de Jesus. Então o que vai nos fazer colocar no foco não é simplesmente uma palavra humana, não é simplesmente uma manifestação de glória e de poder, mas a lembrança da palavra. Porque talvez se elas tivessem somente uma manifestação ali onde os anjos apareceram e elas perceberam a presença do Senhor, discerniram a presença do Senhor, tanto que diz a palavra do Senhor que elas colocaram os olhos para o chão, elas se curvaram, possuídas de temor, porque elas sentiram que era a glória de Deus ali naquele lugar, era a presença de Deus ali naquele lugar.
certo? Então elas se curvam em reverência aos anjos, não em reverência à presença gloriosa do Senhor. Mas não foi isso que mudou a vida delas. O que muda a vida delas no meio daquela crise é que logo em seguida ele vai chegar e vai falar assim, lembrar no versículo 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho